Fica aí o questionamento. São as polêmicas que inspiram o naturalismo ou o naturalismo que inspira as polêmicas? Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de analisar concisamente um dos livros que entrou direto no peito com dois pés quando o assunto é naturalismo. Estou falando de A Carne, de Júlio Ribeiro. Vocês sabem que o realismo e naturalismo fazem a minha cabeça quando o assunto é literatura, né? Então nada mais do que justo, ainda que aos poucos, analisar aqui com vocês conteúdos que nutriram esses dois momentos. No caso de hoje, vamos falar de um livro que é tão naturalista que chega a ter características que futuramente seriam consideradas como grotescas. Um livro que acabou optando pelo mesmo caminho do qual aquele que iniciou a literatura gótica buscou, um caminho de exageros que poderia até beirar a bizarrice. Já contei um pouquinho para vocês sobre a origem da literatura gótica nesse vídeo aqui, então eu não vou entrar muito em questão, mas nos mesmos moldes que delimitaram o Castelo de Otranto, o Júlio Ribeiro também optou pelas características exageradas de determinado estilo de escrita, emplacando na história um dos maiores e grandiosos livros a serem proibidos nacionalmente. Só a nível de curiosidade, Júlio Ribeiro era um professor comum de língua portuguesa. Ninguém dava nada para ele. Tanto é que tudo o que ele publicou foi muito sutil, foi muito singelo. E em uma opinião pessoal, se ele não tivesse escrito A Carne, provavelmente hoje em dia a gente sequer ia saber que ele tinha existido. A Carne. Esse livro que, como o nome já sugere, vai falar sobre o instinto humano, a esse instinto animal, a esse instinto de desejo que, segundo o naturalismo, todos nós temos. Esse desejo de permitir que todos os nossos desejos, todos os nossos anseios sejam simplesmente realizados, como se não houvesse moral ou consequência. Aqui nesse livro, tudo vai começar a tomar forma, todos esses desejos vão começar a vir à tona assim que eles alcançam a nossa protagonista conhecida como Lenita. Primeiro que órfã de mãe, ela foi criada somente pelo seu pai e por este ter optado dar toda a educação sozinho para essa menina, ela consequentemente foi criada quase que como um menino. Acho que não preciso explicar essa questão de gênero, sendo feminista como vocês sabem que eu sou, mas digamos que naquela época a divergência entre a criação de um menino e uma menina era muito mais abrangente. Então criar uma menina como um homem naquela época fez com que a Lenita se tornasse uma pessoa extremamente intelectual, uma pessoa extremamente culta, ao ponto de inclusive ultrapassar a inteligência de muitos homens conhecidos em volta dela, ao ponto de fazê-la perceber que nenhum deles era digno de ser seu esposo. Aliás, ter um esposo parecia ser a última coisa que ela tinha interesse na vida. O que a Lenita mais queria era continuar estudando, ficando mais inteligente e caçando diariamente. Sim, caçar. E como uma espécie de início de alertas, já digo que aqui as caças são absurdamente narradas, é tudo muito gráfico, é tudo muito bem descrito, ao ponto de ser possível, inclusive, parecer que estamos ouvindo o barulho das aves caindo mortas no chão e nos galhos das árvores. Enfim, nesse romance então como um todo, desde o início nós vamos perceber uma espécie de inversão de papéis, porque a Lenita, a mulher, nesse livro, ela não vai ser aquela bela, recatada e do lar, comumente delicada, que tem pouco a oferecer senão toda a sua sensibilidade, porque a Lenita é uma pessoa, é uma mulher totalmente forte, independente e cheia de si. Para vocês terem uma ideia, assim que o pai da Lenita vem a falecer, ela quer porque quer se mudar dali e ela simplesmente organiza tudo sozinha e se muda para a casa de quem cuidou do pai dela há alguns anos. Lá ela acaba conhecendo um rapaz e ela fica totalmente louca por ele. Em um romance comum, isso provavelmente iniciaria uma daquelas paixões avassaladoras que destroem o coração da mocinha e tudo mais,
mas nós estamos falando do naturalismo e tudo que a Alenita quer é sexo mesmo. Para começo de conversa, o livro bate numa tecla que só seria legalmente permitida no Brasil no fim do século XX. Eu estou falando do divórcio. Isso porque esse homem é divorciado e a Alenita, ainda no início do século XIX, tá cagando e andando pra isso. Inclusive, ela mal se importa com o passado desse homem, tudo que ela quer dele é nutrir esse desejo, e sendo uma mulher independente como ela só quer que esse desejo seja cada vez mais saciado, nutrido, saciado e nutrido. Só que como se isso por si só já não fosse chocante para a época, com toda essa aura de divórcio e desejo, essa sexualidade vai despertar na Alenita a partir de situações bem bizarras. Época de escravidão, e sendo a Alenita esse tipo de mulher, ela se sente absurdamente excitada quando vê um escravo sendo castigado, aquele cheiro de sangue a deixa louca, e a partir dali ela percebe que poderia sentir coisas diferentes em seu corpo. Como se não bastasse, algum tempo depois ela se depara com 2 animais copulando, e aquela cena a deixa totalmente louca e ensandecida, ao ponto de ela perceber que tipo de coisas são possíveis entre o homem e uma mulher. E como se não bastasse, quando ela chega nessa nova moradia, ela se depara com uma estátua de traços bem masculinos, e ela se sente tão absurdamente atraída por essas formas tão diferentes do corpo feminino que ela passa a se masturbar olhando. Prazer, naturalismo, onde a pior coisa que você pode imaginar ainda não é a pior. Não é um livro erótico, apesar de toda essa sensualidade e sexualidade. Eu o interpreto mais como um romance de tese, onde o instinto humano e a psique humana são estudadas e avaliadas. Como se, através dessa narrativa, o Júlio Ribeiro quisesse tirar todas as máscaras de uma pessoa e mostrar o que realmente pode haver dentro de alguém. Principalmente no que diz respeito à figura feminina, que sempre foi pintada como bela, recatada e do lar. Com certeza esse não é o caso da Alenita, porque ela não só é dona de si mesma, como ela também passa a ser dona daquele homem que a deseja de volta. Inclusive, ela não teme ou receia sobre deixá-lo sozinho, abandoná-lo, a partir do momento que ele faz algo que ela não gosta. E por mais que esse seja um spoiler, eu preciso ir para os finalmentes da obra. Não só porque ele justifica muito essa inversão de papéis, mas como também é este o motivo de este livro estar emplacado na história. No desfecho da obra, a Alenita vai embora porque descobre que esse homem está atraindo. Até é normal para a época, que homem a contar nos dedos não tinha mais de uma mulher. Inclusive era bem comum até mesmo as próprias mulheres aceitarem, como se elas fossem mera propriedade desses homens. Como se elas debatessem, discutissem, tentassem ir contra isso que elas sabiam que acontecia, elas não teriam para onde ir. Elas tinham que aceitar, porque era quase como uma condição intrínseca de ser mulher. Aceitar que o homem tivesse casos extraconjugais. Mas a Alenita, pela primeira vez na história nacional da literatura, ela não tá nem aí por isso e vai simplesmente embora grávida, livre e desimpedida. Enquanto ele se mata no outro dia quando descobre que ela não vai voltar. E vocês achando que o boom feminino era com Madame Bovary, né? Olha aí a inversão de papéis. A mulher inocente, pura, sensível é quem aqui toma as rédeas da situação e a controla. Inclusive a conduzindo até por cima desse próprio homem que geralmente na literatura, principalmente nessa época, era quem dirigia o contexto. Como se não bastasse, esse livro faz uma espécie de paralelo com o Primo Basílio do meu amado Eça de Queiroz, porque aqui nesse desfecho não tem a mulher sofrendo pelo Primo Basílio que lhe meteu um pé na bunda. A situação é totalmente contrária, porque no naturalismo as coisas acontecem de um jeito que você não vai imaginar
doa a quem doer. E assim eu acho que você consegue entender porque esse livro acabou se tornando proibido, né? Até hoje é muito difícil encontrar edições dele, tanto pelo seu conteúdo adulto, tanto por ele ser um marco feminino. Afinal, mesmo na literatura, a ideia de uma mulher tirando a vida de um homem é sempre absurda. Quem dirá então isso acontecer em um clássico do século XIX? Há inclusive muitos relatos de homens que abandonaram as suas esposas porque as descobriram lendo esse livro, e pessoas que perderam seu status social porque foram vistas procurando esses livros às escondidas. Porque sim, o livro foi proibido de ser comercializado no Brasil inteiro, e se hoje o temos é porque ele rodou muito, mas muito por debaixo dos panos, já que aos olhos nus ninguém nunca nem viu. Exagerado sim, revolucionário mais ainda, mas não espere um livro muito poético com mensagens muito profundas, porque não tem. Ele veio para ser exatamente isso, um relato da carne humana, de como o ser humano, quando sente desejo, ele simplesmente se deixa levar, como se não existisse consequência, como se não importasse opiniões alheias. Ele simplesmente quer saciar aquilo que ele quer sentir. A Carne do Júlio Ribeiro então rendeu muitas proibições, muitas polêmicas, mas procurando com jeitinho você consegue encontrar, tanto que eu vou deixar o link de compra deste romance aí embaixo no box de informações, lembrando que comprando pelo meu link você ajuda muito o canal a crescer. Mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei, se inscrever no canal para mais vídeos como esse, compartilhando com seus amigos, por que não? Gente, não se esqueçam de participar do nosso sorteio, o Veda tá chegando ao fim. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!